Aleluia. Mas vamos ler a palavra do Senhor, depois vamos orar. E eu vou pedir a você que abra a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, em Êxodo 14. Livro do Êxodo, ou seja, da saída, né? O povo saiu do Egito, então é o êxodo do povo. Para os irmãos terem uma ideia como foi esse êxodo, lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 40 e, deixa eu ver aqui, Gênesis, me parece que 47 ali, a Bíblia fala, mas mais precisamente você pode confirmar isso, não precisa ler agora, mas anote, Atos 7, 14 e 15. Em Atos 7, 14 e 15, naquela narrativa de Estevão, ele dá o número preciso do povo que subiu com Jacó naquele momento ali em que José chama a sua família para o Egito. Então sobem ali 75 pessoas, que são os nossos patriarcas, das 12 tribos, filhos de Jacó, com as suas famílias, né? Ou seja, os filhos de Jacó, os netos de Jacó, sobem para o Egito. Eles estão na terra que Deus havia prometido, mas agora eles têm que ir para o Egito. Então eles vão para o Egito, só que o Egito não é a casa deles. E aí eles, ali, 75, eles se multiplicam e eles permanecem lá por cerca de 450 anos, até Lucas mencionou isso pela manhã. E quando saem, irmão, depois desses 450 anos, aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? É a estimativa de saída lá do Egito, em torno de 2 milhões de pessoas. É esse o êxodo, né? E vocês podem ter uma ideia de como realmente foi essa saída. Nós vamos ver um pouco sobre isso, tá certo? Então, Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso 14. Depois você pode ler o capítulo todo. É muito importante. Êxodo 14, de 10 a 14, diz assim: Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E reclamaram a Moisés. Observe aqui esse paradoxo, né? Eles clamam ao Senhor, mas ao mesmo tempo reclamam de Moisés. E eles dizem: não havia talvez número suficiente de sepulcros lá no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos fizeste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Então Moisés os encorajou, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por nós, quanto a vós acalmai-vos e ficai calados. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por esta palavra que nos é dada nesta noite. Pedimos que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração, traga a revelação dessa palavra. Ali teu povo, Pai, nessa sala online, todos que ouvirão essa palavra posteriormente, pedimos a Tua bênção, Senhor.
em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O povo, meus irmãos, finalmente sai do Egito. O êxodo acontece. Depois daquela batalha, aquela queda de braço, por assim dizer, Moisés, Arão com Faraó. Faraó endurece o coração, ele resiste liberar o povo, atender o pedido de Deus através de Moisés, porque o povo hebreu era a principal mão de obra do Egito. O Egito foi construído, inclusive aquelas pirâmides que a gente conhece hoje ainda estão lá, e tantas outras estruturas imensas foram construídas com a mão de obra dos hebreus. Eles constituíam a mão de obra principal ali no Egito. Então, o Faraó não queria abrir mão, assim, dos seus escravos. Né? Então, houve ali um momento em que Deus realmente endurece e Deus manda as pragas, e a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó não consegue resistir mais e ele então liberta o povo. E o povo sai. Havia um acesso mais conhecido, em que o povo estava seguindo ali, mas Deus manda que Moisés siga por outro caminho e se acampe em um lugar chamado Pi-Hairote, que era um espaço, né, um local próximo do Mar Vermelho, praticamente defronte do mar. Obviamente que Deus fez isso porque tinha um propósito. Quando Deus faz qualquer coisa, Deus não faz aleatoriamente, Deus tem propósito. E o povo segue então para aquela região e de repente o coração de Faraó muda, ele se arrepende e ele então arregimenta seu exército. O texto bíblico diz que foram 600 carros de elite do exército de Faraó, o melhor do seu exército, e ele então sai em perseguição ao povo para trazê-lo de volta ao Egito. E o cenário é esse, irmãos. O povo está ali, já anoitecendo, quando de repente eles olham e veem uma multidão do exército de Faraó perseguindo todos eles. Então, o que a gente pode imaginar é que o povo entra em pânico. Né? Ali a situação era de pânico, de medo, de pavor. Né? O povo se divide, uma parte apoia Moisés, outra parte condena Moisés, e aí a gente vê aqui, como nós lemos, né? Alguns clamam a Deus, mas a grande maioria se desespera. Né? E eles acusam Moisés, dizendo: não havia sepulcro suficiente no Egito para que morrêssemos lá. Sempre há aqueles do contra, né, que se opõem a tudo, e esse grupo desde lá do Egito que luta contra Moisés. Quando Moisés foi falar a Faraó, então Faraó aumenta a carga dos egípcios, achando que eles estavam ali ociosos, por isso estavam pensando em fugir e dar mais trabalho ao povo. Meus irmãos, isso tem uma lição maravilhosa também para nós. A gente já comentou isso, não sei se vocês se lembram, mas já tem algum tempo, que a gente falou sobre essa questão de Faraó aumentar a carga, o trabalho, o envolvimento dos hebreus, quando eles pensaram em sair do Egito para prestar cultos ao Senhor. Então, qual é a aplicação disso? O inimigo procura envolver as pessoas, porque Faraó era um protótipo de Satanás, inimigo. Então, procura envolver as pessoas com toda a sorte de atividades, para que essas pessoas não tenham tempo para Deus. E Faraó deixa isso muito claro. Esse povo está
querendo adorar a Deus no deserto, eles estão ociosos, vamos aumentar o trabalho deles, porque eles não vão ter tempo de pensar nisso. Não é isso que acontece hoje, né? As pessoas estão procurando sempre se cercar de tantas coisas que acabam não tendo tempo para Deus. Foi essa a ideia de Faraó ali. Então, essas pessoas ali se revoltaram lá também com Moisés no Egito. E falaram para Moisés: antes de você chegar, nós tínhamos paz, estávamos trabalhando aqui, mas tínhamos paz. Quando você chegou, a nossa paz acabou, o nosso trabalho aumentou, então o que você veio nos trazer foi mais problemas, né? Foi mais encrenca para nós aqui. Mas ali esses mesmos murmuradores, meus irmãos, estavam presentes. E eles começam a murmurar e há todo aquele burburinho terrível, aquela confusão, né? Eles com medo, porque de um lado estavam os montes, na frente o mar e atrás os carros de Faraó. Imagine, né, como você sair dessa. E é claro que aquele povo não era um povo preparado para a guerra. Eles não tinham nem armas, né, diante daquele poderio da maior potência mundial que era o exército de Faraó. Então, imaginavam que iam ser completamente devastados, destruídos, e os que não fossem mortos seriam levados de volta para continuar o trabalho no Egito. A situação era essa: pânico, o povo está dividido. Moisés, por algum momento, certamente se desestabiliza, porque diante de uma multidão daquela, revoltada, é muito difícil manter a tranquilidade. E há uma outra situação, meus irmãos. Há momentos, isso é importante a gente pensar, olhando para essa circunstância, que não são os recursos humanos que vão resolver a situação. Há momentos que só a ação de Deus, que só o sobrenatural, só a misericórdia do Senhor. Então o povo aqui tinha que entender isso. Não posso fazer nada, não posso resolver a situação. E aí Moisés, meus irmãos, no versículo 13, ele responde para o povo: acalmem-se, porque Deus vai entrar com providência. Deus vai agir. Moisés sabia que aquele mesmo Deus que tirou eles do Egito, que operou aqueles milagres ali no Egito, não iria tirar aquele povo do Egito para de repente morrer no deserto. Alguma coisa iria acontecer. E, meus irmãos, é importante a gente sempre avaliar dessa forma. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui não vai nos abandonar na última curva da estrada. Não é possível. Então, quando olhamos para nossa história, nós vamos ver quantos momentos Deus interviu. Por isso estamos aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, se o Senhor nos trouxe até aqui, certamente Ele está conosco. Essa era o pensamento de Moisés e o povo não entendia isso. Por isso ele diz aqui no versículo 13: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis. Permaneçam firmes e vocês verão. Aleluia. O que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais o tornareis a ver. Então ele cria na ação sobrenatural do Todo-Poderoso. E aí no versículo 14, ele diz: o Senhor combaterá, o Senhor pelejará por vós, e vocês devem ficar calados. Essa foi a palavra de encorajamento de Moisés. Mas há uma outra situação, irmãos. Eu gostaria que você pensasse comigo e estivesse muito atento
focado nisso, concentre-se aqui. Veja, Moisés confia em Deus, sabe que Deus está ali, que Deus vai agir de alguma forma, e ele fica ali como que parado, vamos ver o que vai acontecer, fiquem quietos aí. Só que Deus repreende Moisés. E Deus diz, Moisés, não fique assim parado. O fato de você crer não quer dizer que você tenha que ficar inerte, parado, esperando o que vai acontecer, mas alguma ação tem que ser tomada. E essa ação não é uma ação humana, não é achando que eu vou resolver, mas é uma ação de buscar de Deus, de ver a direção de Deus, de buscar estratégia e orientação do Senhor e avançar de alguma forma e fazer algo acontecer. Não é ficar parado. E aí, meus irmãos, Deus repreende Moisés. Por que clamas a mim? Esse momento não é o momento de você falar comigo. Esse momento é o momento de você falar para o povo. E falar o que para o povo? Para o povo marchar. Marchar para onde? Marchar sobre a palavra. Marchar com as ferramentas espirituais, com as armas espirituais, marchar pela fé. Aleluia! Há algum tempo nós ouvimos uma definição de fé maravilhosa. O que é fé? Fé é você botar o pé e Deus botar o chão. Aquele povo precisava partir, meus irmãos, crendo que eles iam pisar e Deus iria agir. Não é fácil isso. Falar agora, a gente aqui falando é fácil, mas agir não é. E aí Deus pede a Moisés então que levante o seu bastão. Glória a Deus. Meus irmãos, ali estava o símbolo do poder de Deus na mão de Moisés. O cajado estava ali na sua mão. No momento em que ele levanta o cajado, o Espírito Santo ali, ainda não revelado, como a gente conhece a ação do Espírito Santo, prega e ouve, mas ali o Espírito Santo vem com um vento muito forte, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas no início da criação. Eu creio que ali há uma ação do Espírito Santo, um movimento do Espírito Santo para que a água se abrisse, porque Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder sobre as águas. Aleluia! Diz ao meu povo que marche. Quando o povo age, quando o povo avança, a água se abre. Muitas vezes, meus irmãos, é preciso você avançar para que a situação, para que o milagre aconteça. Não é ficando parado, mas é você avançar, crendo na ação do Senhor, crendo no poder sobrenatural de Deus. Então, nós colocamos aqui, meus irmãos, alguns pontos de reflexão, aplicando essa experiência do Mar Vermelho para as nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que entender é que quando tudo está bem, isso não quer dizer que o inimigo não esteja agindo. Preste atenção nisso. Quando a coisa está tranquila, não quer dizer que o inimigo está parado, deixou de agir, deixou de atacar. Fique vigilante, fique atento. Porque foi o que aconteceu. O povo sai do Egito, está tudo tranquilo, esquece, Faraó é passado, o Egito é passado, não tem mais problema, agora é só pensar no deserto e avançar. Lê do engano. Faraó se aproxima novamente. O inimigo se aproxima novamente. Eu me lembro da tentação de Jesus. Está lá no deserto, e a Bíblia diz que Satanás investe contra Jesus 3 vezes e se afasta até um momento oportuno. Está pensando que Jesus não teve outras tentações?
Claro que teve, irmãos. Então, nem sempre, quando as coisas estão calmas, é porque o inimigo deixou de agir. Mas o que fazer, como agir em meio à aflição, quando olhamos para essa experiência aqui de Moisés e o povo hebreu? Como a gente deve agir, irmãos? O que fazer nos momentos de aflição em que estamos sujeitos? Porque o povo é o mesmo, as tentações são as mesmas, os inimigos são os mesmos. Quando houver ser humano, haverão tentações, haverão investidas, inimigo, os faraós da vida se apresentam. Então, como devemos agir? Primeiro, eu gostaria que você lesse, ou relesse aí os versos 10 a 12. O que é que dizem os versos 10 e o 12? Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram o quê? Medo. Eles tiveram grande medo. E o que acontece? Aquele povo se divide. Um grupo apoia Moisés, outro grupo apedreja, critica, se levanta contra. Então, meus irmãos, o que fazer quando estamos em uma situação de aflição? Busque manter a unidade e o foco. Unidos. Porque é unidos que nós venceremos. Separados, nós não venceremos o inimigo. Né? Pela manhã nós ouvimos, o irmão Lucas trouxe essa bela reflexão, a questão de Neemias. Neemias retorna do reino persa, a Babilônia, para reedificar os muros. Mas chega um momento que ele percebe que estão muito separados uns dos outros, e o inimigo está ali presente. E ele diz: onde ouvirdes o som da buzina, ajuntai-vos e ali o Senhor pelejará por nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor, irmãos, precisa estar unida. Nós precisamos ter unidade de propósitos. Amém. Não adianta um apoiar a liderança, o outro criticar a liderança, o outro pender para um lado, o outro pender para o outro. Nós temos que ter um foco. O foco é Cristo, o foco é o reino de Deus. Não são pessoas, mas nosso foco é o reino. Então, meus irmãos, temos que manter a unidade. Eu me lembro, ouvi isso muitos anos atrás, uma frase do Mahatma Gandhi. Ele dizia: os cristãos são muitos, porém são desunidos. Meus irmãos, infelizmente, os cristãos são muito desunidos. Infelizmente, cada um pensa no seu território, defender o seu território, mas não temos que defender o nosso território, temos que defender o reino de Deus. Porque o evangelho é uma aliança. E o nosso foco é o reino. Temos que trabalhar para o reino, em conjunto para o reino. Quando nos unimos, o Senhor age, peleja por nós. E foi isso que Moisés pediu ao povo. Segundo lugar, vamos responder segundo Deus e não ceda ao medo. Confia em Deus. Na circunstância adversa, não responda pela carne, não apele para as suas forças, mas a sua resposta tem que ser segundo Deus. E eu vou explicar isso para os irmãos. Aquele grupo de críticos, de murmuradores, chegam para Moisés e dizem para ele: olha, por que você não nos deixou lá no Egito para morrermos lá? Pela carne, Moisés teria se exaltado e respondido à altura, ou até, quem sabe, invocado Deus para destruir aqueles murmuradores, tirar eles de cena. Eles estavam perturbando a ordem do acampamento. Mas esse é o pensamento
humano, essa é a ação da carne. Mas nós não temos que responder segundo a carne, temos que responder segundo Deus, segundo o propósito de Deus. E foi assim que esse homem fez, Moisés. A Bíblia diz que foi um homem provado e aprovado em mansidão, ele era o mais manso. E aqui ele mostra essa mansidão quando ele diz no versículo 13: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, aleluia, permanecei firmes e vereis. Então ele leva o povo, meus irmãos, a crer que Deus está agindo, que Deus está no controle da situação. Essa foi a resposta de Moisés e a resposta que nós temos que ter diante da circunstância, quando aqueles do contra chegam e criticam e chamam de maluco, né? Porque a fé em Deus, ela parece loucura muitas vezes. O cristão parece louco. Isso é loucura. Você vai fazer isso, não vai dar certo. Confia no Senhor e responde segundo Deus. Terceiro lugar, confie em Deus e tome uma atitude. Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Meus irmãos, nós temos que ter alguma atitude. Não podemos ser totalmente passivos diante das circunstâncias. Agora, é claro que temos que buscar sempre o discernimento de Deus para não nos precipitarmos, não tomarmos decisões precipitadas, não cometermos erros para que a situação não fique mais grave ainda, mais crítica ainda. Mas temos que buscar de Deus orientação e avançar. Eu sempre penso, quando falo isso, em Mardoqueu. Mardoqueu soube que o povo ia ser exterminado, enquanto muitos se assentaram e choraram, sentaram na calçada, no meio-fio, e começaram a chorar e a lamentar: nós vamos morrer. Mardoqueu foi até o palácio e ficou ali na porta e falou: não saio daqui antes de falar com Esther. Esther precisa saber o que está acontecendo. E ele vai ali, o povo tenta tirar, e ele está ali, e veste saco e cinza. Esther manda uma roupa, ele não quer vestir roupa nenhuma, ele quer falar com ela, ele quer mostrar o problema. Glória a Deus. E os irmãos sabem o que aconteceu ali. A libertação veio. Mas porque aquele homem se movimentou, o cego de Jericó, Bartimeu, o povo: cala, fica calado, não incomoda, mas ele gritava mais alto ainda. Na medida em que as pessoas pediam que ele se calasse, ele gritava, ele falava mais alto. E Jesus para. A mulher cananeia é a mesma coisa. Então, irmãos, não é nos escondermos do problema, mas é buscarmos estratégia com sabedoria de Deus e agir. As ideias são muito boas, mas se não se tornarem em ação, elas não servem para nada. Eu já ouvi alguém dizer que uma bacia de ideias não vale R$1, se não forem efetivadas essas ideias. Então, às vezes, a gente tem ideias, pensa nas coisas, mas simplesmente se esconde para que as coisas aconteçam. Então, confie em Deus e tome atitude. Em quarto lugar, o que fazer como agir em meio à aflição? Não se entregue à ansiedade e ao pânico, né, ao medo. Isso só vai favorecer o inimigo. No momento que nós nos desconcentramos, entramos em pânico, perdemos o controle da situação, isso só vai ajudar o inimigo. Vai facilitar o trabalho do inimigo. Os irmãos que assistem esses programas da África, né? Às vezes a gente acaba assistindo os ataques ferinos, né? De vez em quando eu assisto. Então, você vê ali que
as alcateias, as leoas, né? As leoas que cuidam disso, de preparar a presa, o leão só faz rugir, mas fica esperando ali. Ele normalmente só se aproxima quando a presa foi abatida já. O leão é meio folgado, né? As leoas é que fazem todo o trabalho. Mas elas formam aquela alcateia ali, em torno dos quinus, que são animais mais pesados, mais fortes, os próprios búfalos. E se aquele animal ele acaba se perdendo ali, se atrapalhando, facilita o trabalho das leoas, né? Do inimigo. Então, às vezes a gente acaba entrando em pânico. E o próprio inimigo, no caso do reino animal, eles provocam esse pânico, promovem o pânico. Mas se você confia em Deus, você não entra em pânico. Você não se desespera. Você tem o seu foco no Senhor. Foi o que Moisés fez. Moisés não se desesperou com os críticos, mas ele simplesmente confiou em Deus e falou: fiquem firmes e verais. Aleluia. Então, meus irmãos, não é uma boa atitude você entrar em pânico. Nunca é bom. Desespero nunca vai ajudar você. Sempre vai ajudar o teu inimigo. E em quinto lugar, enxergue a luz de Deus na escuridão. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Em meio à escuridão, enxergue a luz de Deus. Foi o que aconteceu com o povo. Às vezes a gente acha que aquela circunstância é ruim, é difícil, mas de repente chegamos àquele momento, àquela situação, para que Deus haja ao nosso favor. E você às vezes não tem esse discernimento, você às vezes não tem essa visão. Mas olha o que aconteceu aqui, você vai entender e vai concordar comigo. No versículo 19 e 20, você está com a Bíblia aberta aí, vamos ver? Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. É claro que se você tem uma visão física apenas, aquele povo, eles vão perder a esperança. Eles vão dizer: mas o anjo estava na nossa frente, agora ele saiu da nossa frente. A coluna estava na nossa frente, agora ela sai da nossa frente. Nós estamos desprotegidos. Deus parece que se afastou, Deus se esqueceu da gente. Não foi, meus irmãos. Deus estava montando a estratégia. Olha o que acontece no versículo 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, era totalmente escura do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado de Israel. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Ou seja, para os egípcios estava completamente escuro, um breu. Para os israelitas, eles tinham luz. Glória a Deus. Que luz? A luz do Senhor. Glória a Deus. A luz de Deus brilhou para o seu povo ali. E ainda a Bíblia vai dizer, um texto anterior, que o Senhor travou as rodas dos carros de Faraó para que eles não conseguissem avançar até que o povo de Israel avançasse. Então, a circunstância, meus irmãos, que às vezes a gente vê como uma circunstância desfavorável, adversa, ela passa a ser favorável. Porque Deus transforma trevas em luz, Deus transforma a situação adversa em facilidade. Deus é poderoso para fazer isso. Então não reclame, mas confie no Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. E para finalizar, tem algo aqui muito interessante, irmãos. Aquele povo foi por aquela rota, não era a rota deles, não foi o planejado, mas Deus faz com que eles sigam naquela rota. Por quê que eles têm que se deparar com o Mar Vermelho?
e atravessar o Mar Vermelho. Porque a travessia do Mar Vermelho, meus irmãos, vai consolidar a libertação. A travessia do mar consolida a libertação. Porque a Bíblia diz que Deus, quando eles atravessam, e eles estão concluindo a travessia, já chegando do outro lado, Deus permite que endurece o coração de Faraó para que avancem pelo meio do mar, nas águas. E ali as águas se fecham e o exército de Faraó perece no mar. Então Deus não apenas libertou o seu povo, mas também destruiu o seu inimigo. Espiritualmente falando, é assim que Deus faz. Né? O inimigo, quando pensa que está vencendo, Satanás pensou que estava vencendo Jesus na cruz, mas estava sofrendo a derrota final da vida dele, porque ali a vitória foi consolidada, nós fomos libertos, foi consumada a obra de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, a passagem pelo Mar Vermelho consolida a libertação, porque depois que o povo atravessa o mar, eles estão efetivamente no território agora do Senhor, não mais serão alcançados pelo inimigo. Em Cristo você não é mais alcançado pelo inimigo. Lembra que está escrito em Romanos 8? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não nasceu segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o apóstolo Paulo até vai dizer isso, e eu queria que você abrisse para concluir desse texto aí de 1 Coríntios, capítulo, se não me engano, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem. Falamos sobre a nuvem agora. E todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, a passagem no Mar Vermelho significou ali a consolidação, eles foram batizados, né? Toda aquela multidão, e eles chegam do outro lado e agora já não podem mais ser alcançados por Faraó. A nossa realidade é a mesma, porque o batismo nos consolida como cristãos. Aleluia! O batismo nos consolida como membros da Igreja de Cristo. E agora o inimigo não mais terá domínio sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque você foi consolidado no Senhor também. A obra foi realizada. Aleluia. Glórias ao Senhor por isso. Então, meus irmãos, é isso que acontece. Temos que estar com os nossos olhos abertos, porque temos que manter a unidade. Em primeiro lugar, quando há circunstância adversa, temos que responder segundo Deus às situações, temos que confiar em Deus e tomar uma atitude, não podemos ficar escondido na caverna como Elias fez, não podemos nos entregar à ansiedade e ao desespero, isso vai favorecer o seu inimigo, e não podemos enxergar, ou melhor, devemos enxergar a luz de Deus no meio da escuridão. Quando a nuvem está espessa, há uma luz de Deus ali para você ser guiado e guiada. Amém? Aleluia. Deus lhe abençoe, fortaleça a sua fé, e a ordem de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é marche, avance. Ah, mas não tem como. Deus sabe que tem. Se ele mandou o povo avançar, se ele mandou o povo marchar, é porque ele iria fazer um milagre. Glória a Deus. Se só tem mar, ele vai abrir o mar. E você vai passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele, portanto, nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Não sei qual o mar vermelho que você tem pela frente, qual o deserto que você está
enfrentando, qual exército você está enfrentando, mas o mesmo Deus que esteve com Moisés e com o povo hebreu é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Não mudou. Ele é o mesmo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, né, que atravesso me levam para perto de ti. Temos que pensar dessa forma. Glória a Deus. As tribulações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, ele vai nos fazer andar por sobre as águas. Rompa em fé, avance em fé, crendo que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que sustentou o povo no deserto, que operou milagres e maravilhas através de toda a história da humanidade, é o mesmo Deus que está hoje aqui. E com um fator extremamente favorável para nós, nós temos a graça. Nos foi dada a provisão da graça. Senhor, aceita a nossa gratidão. Te apresentamos, ó Deus, todas as situações que porventura um filho teu e uma filha do Senhor esteja enfrentando nessa hora. Eu quero te apresentar a irmã Léa Moura, que não está muito bem de saúde nessa noite, que o Senhor visite a tua filha agora, Pai, com a tua misericórdia. Estenda a sua mão sobre a vida dela. Aleluia, Senhor. Nós te apresentamos teu servo Zé Costa, Senhor. Buscamos de ti, ó Pai, restauração para o teu filho nessa hora. Te apresentamos cada irmão, Senhor, que com essa pandemia possa estar enfrentando um agravamento financeiro na sua vida, na sua família. Dificuldade para cumprir seus compromissos. Meu Deus, te apresentamos nessa hora, Senhor. Te apresentamos a tua igreja local. Te apresentamos a reforma que está sendo feita, que não é, meu Senhor, senão aquelas necessidades tão essenciais para que a tua casa esteja em ordem. E o Senhor é o provedor da tua obra, pedimos a tua bênção. Ser com cada família, Senhor, aqui representado. Cada dificuldade no relacionamento, Senhor, problema de saúde, ou outro qualquer problema, Senhor. Não é maior do que o Mar Vermelho, não é maior do que o exército de Faraó, não é maior do que a circunstância que aquele povo enfrentou no deserto para chegar à terra prometida. Não é maior. Então pedimos que o Senhor, ó Pai, por misericórdia, levante a tua mão. E também nos dê o norte, nos dê, Senhor, a estratégia, nos dê a direção, para que tomemos as atitudes corretas, ó Pai. Respondamos a essas situações segundo Deus, e não segundo os recursos do homem ou as nossas forças. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Pai, teu Filho amado que vive e reina para todos sempre. Aleluia. E que o Senhor Deus, nosso Pai, aleluia, o seu amor, né? Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, com as suas famílias, seus lares, e com todo o povo de Deus que chama pelo seu nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana encorajada. Seja uma testemunha do Senhor e glorifique o nome dele. Em nome de Jesus. Aleluia.